Glórias a Deus, é um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez, com uma responsabilidade muito grande, compartilhar a poderosa palavra do nosso Deus com os irmãos. Tarefa que muito me alegra, nós nos sentimos privilegiados em ser instrumentos na mão do nosso Deus, independente da nossa limitação. Queridos, eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, dos versos 35 a 41. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Diz assim a palavra do nosso Deus: Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos e ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedece? Oremos mais uma vez, queridos. Deus maravilhoso, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos permite ter acesso à Tua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz e fala por si só. Mas eu clamo agora em nome de Jesus, o Teu santo e poderoso Espírito possa aplicá-la aos nossos corações. Que não seja eu, Pai, mas o Teu Espírito Santo, a Tua voz a falar com a Tua igreja, aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, esse texto é muito maravilhoso, ele fala muito ao meu coração. Jesus Cristo, ele inicia esse texto fazendo uma afirmação: passemos para o outro lado. Ele não faz uma proposta a seus discípulos, ele faz uma afirmação: passemos para o outro lado. Mas a palavra nos diz, em meio a esse contexto, que eles foram surpreendidos por uma forte tempestade. Interessante, queridos, aqui é pensar que Jesus, como homem, é muito possível, é muito provável que ele sabia, ele poderia já prever aquela tempestade como um homem, porque as pessoas que conheciam aquela região do Mar da Galileia, eles sabiam que aquele ambiente, aquela localização onde o Mar da Galileia fica até os dias de hoje, ele é muito favorável a esse tipo de tempestade repentina. Ele fica localizado aproximadamente a 210 metros abaixo do nível do mar, cercado por grandes montanhas. E isso favorece, queridos, a troca ali de umidade, e aquelas pessoas estavam acostumadas a enfrentarem fortes tempestades que chegavam sem avisar. E interessante, irmãos, quando eu medito sobre todo esse contexto e vejo Jesus Cristo fazendo essa afirmação para os seus discípulos, porque como homem, ele imaginava que poderia vir a tempestade, mas como Deus, porque a palavra nos afirma que Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus, ele tinha certeza que viria essa tempestade, uma talvez das piores que aqueles discípulos enfrentaram até ali. E o que acontece é que, mesmo sabendo que essa tempestade forte viria, Jesus Cristo faz essa afirmação: vamos para o outro lado. Ele não prepara os discípulos, ele não avisa e nem dá nenhum indício de que teria essa tempestade. E aqui, queridos, eu fiz a seguinte pergunta: se Jesus Cristo sabia que iria vir forte tempestade,
que aqueles discípulos iriam ficar com aquele pavor, aquele pânico todo. Por que ele ao menos não os preparou? Por que ele ao menos não os informou que poderia vir, que iria vir, para eles ficarem alertas? E mediante a essa pergunta, irmãos, o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração algumas lições, a partir desse contexto, que eu queria compartilhar com os irmãos. E a primeira delas é que eu penso, queridos, que Jesus Cristo, Ele permite os seus discípulos entrarem naquele barco e passarem por essa forte tempestade, para ensinar para eles e também para nós, que a presença de Jesus, irmãos, a sua presença não é sinônimo de ausência de tempestade. Não é pelo fato de Jesus Cristo estar presente naquele barco que os seus discípulos iriam estar imunes à tempestade. Queridos, essa palavra, ela falou forte ao meu coração, porque por vezes nós achamos que pelo fato de termos recebido Jesus como nosso Salvador, pelo fato de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habitar em nós, como diz a tua poderosa palavra, nós achamos que não passaremos por tempestade, por turbulências, por momentos difíceis. E isso, queridos, isso se faz muito interessante pensarmos sobre isso, porque muitas vezes, queridos, eu já tive até a oportunidade de conversar com irmãos, com pessoas, que diziam para mim: Fernando, não é possível, eu busco a Deus, eu frequento os cultos, eu tenho ido no culto de oração, eu tenho feito tudo, eu tenho ido na EBD, eu tenho buscado a Deus, eu tenho me estado presente, mas parece que as tempestades não cessam. Parece que as tempestades, elas só aumentam. Eu não entendo. E infelizmente, queridos, essas pessoas, por não terem tido esse tipo de conhecimento, que Jesus Cristo, a sua presença, não é sinônimo de ausência de tempestades. E essas pessoas, quando se veem nessas circunstâncias, a primeira coisa que elas fazem é abandonar a igreja. Elas logo abandonam a igreja porque sentem que ir para a igreja, buscar a Deus, não está adiantando nada. E depois ela vai se afastando de Deus, vai se esfriando de tal maneira que acaba perdendo a sua fé. Mas a palavra de Deus, queridos, nos afirma, nós podemos meditar na Bíblia do início ao fim. Em momento algum, irmãos, nós iremos ver aqui que Deus, que Jesus Cristo, Ele nos direciona a achar, a pensar que Ele tem interesse em nos fazer acreditar que nós estamos imunes a sofrimento. A palavra de Deus em momento algum nos revela tal verdade. Muito pelo contrário, queridos, a Bíblia, ela se preocupa, o nosso Deus, ao inspirar esses escritores, Ele se preocupa em nos fazer compreender, em nos fazer entender que é possível vencer as tempestades, é possível atravessar as tempestades da vida, os ventos fortes, se estivermos com Cristo. Se Cristo estiver no nosso barco, isso que a palavra de Deus nos afirma, como diz lá no Evangelho segundo João, capítulo 17, verso 15, que diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Aqui a oração de Jesus falando com Deus. Ele pede, irmãos, para que não nos torne imunes a esse mundo, as mazelas, as dificuldades, as tempestades, mas sim que nós possamos ter força, ter fé e perseverar nele. Por quê, queridos? Porque Cristo estava no barco com aqueles discípulos. O que fez a diferença naquele contexto foi a presença dele para fazer com que aquele barco chegasse em segurança do outro lado. Queridos, eu fico imaginando como foi
Davi, por exemplo, quando Davi se depara com aquele gigante Golias, naquela circunstância onde o exército de Israel todo se amedronta diante do gigante. Davi, irmãos, quando ele enxerga aquele gigante, provavelmente, certamente, ele teve medo do gigante, porque ele enxergou o mesmo Golias que o exército também enxergava. A diferença, irmãos, é que Davi, ele tinha certeza absoluta que Deus, Cristo, estava no barco da sua vida. Ele tinha certeza que com Jesus, com Deus na vida dele, ele poderia enfrentar aquele gigante. E muitas vezes, queridos, isso é o que nos falta. Muitas vezes é ter certeza plena que Jesus está no nosso barco, quando vem sobre nós as grandes tempestades. Eu ainda me lembro da palavra do salmista quando diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. E a pergunta que eu faço a você nessa noite, queridos, que eu também precisei fazer a mim mesmo: nós temos certeza, irmãos, da presença de Jesus ao nosso lado? Nós temos certeza da presença dele quando estamos passando por forte tempestade? Quando as coisas parecem estar difíceis, quando as portas parecem estar fechadas, quando estamos tão tristes, tão desanimados, estamos pensando em desistir, estamos achando que não tem mais porta, mais saída para nós. Será que nesses momentos nós conseguimos enxergar Jesus dentro do nosso barco? Porque essa, irmãos, é a diferença. Isso faz toda a diferença, entender que Ele está no barco das nossas vidas. Glórias a Deus. A segunda lição que nós podemos aprender com esse contexto é relacionado às nossas urgências, o nosso tempo falho, limitado, versus a vontade soberana e o tempo perfeito de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós queremos resolver as coisas do nosso tempo, no nosso tempo. Aqui eu fico imaginando, queridos, que, como o texto diz, enquanto aqueles discípulos estavam apavorados, desesperados, Jesus Cristo dormia tranquilo naquele barco. E eu fico imaginando comigo que, imaginem a conversa entre aqueles homens, em meio a esse trajeto. Imaginem um falando para o outro, a tempestade chegando e eles vendo aquela tempestade se formando e aumentando, e um falando para o outro: calma, ainda não acorda o mestre ainda não, calma, vamos, daqui a pouco a gente já passou por outras tempestades como essa, calma que vai dar certo. E a tempestade começa a avançar, começa a ficar mais forte, começa a ficar cada vez mais forte, e eles ainda olham um para o outro. De repente um ainda fala assim: olha, era melhor não ter vindo. E o outro fala: não, calma, que vai dar certo. Até que chega um momento, queridos, que aquela tempestade cresce de tal maneira, começa a ameaçar aquele barco, começa a entrar água naquele barco, e o Jesus continua dormindo, e aqueles discípulos falam: agora já era, agora não tem mais jeito, agora o nosso barco vai afundar. Aí eles começam a ficar desesperados, e aí é o momento onde eles acordam Jesus, e falam: Jesus, a gente vai morrer, você não está vendo? Não se importa que morramos, o Senhor não está vendo, o Senhor está dormindo agora. Se o Senhor tivesse acordado antes, o Senhor conseguiria repreender a tempestade. E a palavra de Deus nos diz, queridos, que Jesus repreende na mesma hora a tempestade, o vento, e ainda diz a eles: por que estão tão assustados? Por que estão com tanto medo assim? Onde está a fé de vocês? Queridos, aqueles discípulos,
Até aquele momento ali, Jesus já havia feito bastante milagres. E aqueles discípulos já haviam presenciado os milagres que Jesus havia feito. Jesus já havia até ressuscitado o filho da viúva de Naim, ressuscitado o morto na presença desses discípulos. Mas o desespero foi tão grande, irmãos, que eles acharam que o tempo deles, a visão deles era igual à visão de Jesus, que o tempo deles era igual ao tempo de Jesus, e os fizeram esquecer da sua fé. Irmãos, quantas vezes nós oramos a Deus, quantas vezes nós colocamos diante dEle as nossas questões, as nossas urgências, as nossas demandas, orações sinceras, que o tempo vai passando, os dias, os meses, talvez até mesmo anos vão passando, e nós não conseguimos identificar um único sinal sequer que Jesus está nos respondendo a nossa oração. Quantas vezes, e aí a gente vai enfraquecendo, o tempo vai passando, nós vamos esmorecendo, vamos desanimando de orar por aquela causa, e talvez não em oração propriamente dito, mas conosco mesmo, a gente vai falando em nosso pensamento, mas Jesus, pensando conosco, né? O tempo está passando e eu não estou vendo resposta, Jesus. As contas estão chegando e eu não estou vendo uma saída que eu coloquei em tuas mãos. Eu preciso da tua ajuda, Jesus. O que está acontecendo? A doença está avançando e eu não consigo ver uma saída. A dor, eu estou sentindo muita dor e eu não consigo, Jesus. Parece que o Senhor está dormindo no barco da minha vida. Parece que o Senhor não está ouvindo. Parece que o Senhor está atrasado. O que está acontecendo? Eu nem oro mais por isso, porque eu não estou enxergando, eu não estou conseguindo entender, ouvir a sua voz. Eu já oro há tantos anos, há tanto tempo. E por conta, queridos, da nossa urgência humana, falha, nós acabamos nos esquecendo, assim como esses discípulos também se esqueceram, que o tempo de Jesus Cristo, a vontade dEle e o tempo de Deus são perfeitos, irmãos. Jesus Cristo nunca chega atrasado. Por mais que nós não entendamos, por mais que nós não aceitemos, mas Ele nunca chega atrasado. Eu me lembro aqui, queridos, do relato do encontro que Jesus teve com Jairo, onde Jairo estava caminhando, a sua filha estava muito doente, à beira da morte, e ele então foi ter com Jesus, e Jesus se volta para ele e caminha até onde a sua filha estava para curá-la. E no meio do caminho, queridos, o que acontece? Jesus é interceptado, é surpreendido por uma outra demanda, uma mulher que sofria com fluxo de sangue há muito tempo, e aquela mulher toca em Jesus com uma fé tão grande que Jesus para atendê-la e dedica um tempo ali. E nisso eu fico imaginando o coração de Jairo. Vamos embora, Jesus, cura logo que a minha filha está morrendo, vamos embora, resolve logo o que o Senhor tem que fazer aí, vamos embora. No coração, talvez, pensando. E Jesus ali dedicando tempo àquela mulher, o cura, o salva e liberta aquela mulher. E então, queridos, chegam alguns mensageiros dizendo: não incomode mais o mestre, que a sua filha já morreu, deixa para lá. Jesus então vira para Jairo e diz: não temas, crê somente. E a palavra de Deus diz que Jesus vai até a sua filha e ressuscita a filha de Jairo. Isso, queridos, para provar, para mostrar para eles, para todos aqueles religiosos que duvidaram, e para nós que temos nossas demandas urgentes, que o tempo de Deus, irmãos, é perfeito. Nada foge do seu controle,
Não há tempestade que ele não possa acalmar no seu devido tempo. Não há, queridos, problemas insolúveis que ele não tenha tempo para resolver no tempo dele. Nem mesmo a morte, irmãos, nem mesmo a morte pode impedir o agir de Jesus Cristo. Como diz a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 11, versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Glórias a Deus. Queridos, Jesus estava naquele barco. E o que eu quero chamar a sua atenção nesta noite é que a garantia que aqueles homens, que aqueles discípulos tiveram para chegar ao outro lado da margem, daquele rio, daquele mar da Galileia, foi a presença de Jesus. Se Jesus não estivesse no barco, talvez aquele barco de fato tinha naufragado, porque pela ênfase que o texto nos relata, deve ter sido uma das piores tempestades que eles enfrentaram ali. E a segurança, queridos, a segurança que eles tinham era a presença de Jesus. E a pergunta que mais uma vez eu quero fazer aos irmãos nesta noite, e a você que nos acompanha pela internet: Jesus Cristo está no barco das nossas vidas? Jesus Cristo tem liberdade em nossas vidas? Quando as coisas vão mal, quando as tempestades se apresentam, a quem nós temos recorrido? Nós temos confiado nele, mesmo sem ver saída? Porque, queridos, se ele não estiver, as ondas e os ventos obedecem à voz de Jesus somente. Os ventos só se acalmaram por causa da presença e da voz dele. A presença de Jesus não foi o suficiente para que eles não passassem por aquela tempestade. Muitas vezes, queridos, nós estamos querendo acalmar as tempestades das nossas vidas com as nossas próprias vozes, com os nossos projetos, os nossos planos. Entrega na mão dele, queridos e amados irmãos. Entrega na mão de Jesus. Creia que ele está no barco da sua vida. Creia que ele está caminhando ao seu lado. Se você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você confia nele única e exclusivamente para te representar, para ser o seu advogado fiel, creia nele, segure nas mãos dele, para que ele possa resolver as suas tempestades, para que no tempo dele, queridos, ele possa te conduzir às águas tranquilas. Uma última lição que esse texto ministra ao meu coração está relacionado, irmãos, dessa vez, ao poder do medo. O poder do medo. Hoje pela manhã o nosso pastor nos ensinou aqui que o medo, ele tem o poder de nos paralisar, e ao ponto de não nos deixar avançar. Irmãos, comentaristas e estudiosos bíblicos defendem que nesse contexto aqui, como Jesus é perfeito, como a tua palavra é perfeita, nesse contexto aqui, Jesus Cristo estava enfrentando dois tipos de adversidades: as adversidades externas e as adversidades internas. As externas relacionadas ao tempo, ao clima, a tudo que está fora do ser humano, e as internas, aquilo que compete também ao ser humano, aos seus discípulos, a nossa fé, que era a questão do medo. As tempestades externas, queridos, Jesus repreende imediatamente. Ele fala e o vento tem que cessar.
Ele ordena e o mar tem que acalmar. Eu me lembro do livro de Jó, quando Deus fala ali com Jó: onde você estava quando eu ordenei, eu impus limites aos oceanos, às ondas, para que elas quebrassem e não avançassem nem um centímetro a mais. Porque essas adversidades externas, ele fala e na mesma hora eles obedecem. Mas adversidades internas, queridos, não depende somente dele. Por isso que ele faz questão de frisar ali no final, no versículo de número 40, quando ele diz: por que sois assim tímidos? Por que estão assim tão assustados, temerosos? Ainda não tem fé? Onde está a sua fé? Aqui, queridos, nós entendemos que o medo, ele foi capaz de anular a fé daqueles homens, daqueles discípulos. E eu me lembro mais uma vez o poder que o medo pode ter sobre nós, se alimentado por nós. Por conta do medo, queridos, o exército de Israel, como já descrevi aqui no início, o exército de Israel se acovardou diante de Golias, porque eles estavam focando no homem, eles estavam focando na adversidade, eles não estavam focando, eles não estavam compreendendo, eles estavam alimentando mais o medo do que a fé que eles tinham em Deus. O medo, queridos, é um sentimento que é necessário. O medo nos protege de algumas ocasiões, mas em outras, nós precisamos, irmãos, vencer o medo. Nós precisamos refletir a respeito de quem nós estamos alimentando. Quem nós estamos alimentando? O medo ou a nossa fé? Uma ilustração, irmãos, para esse contexto. Havia um homem que ele tinha ali muitos cachorros e ele fazia, os seus animais participavam de competições de corrida, né? E sempre aquele homem, ele sempre falava para as pessoas que apostavam, qual seria o cachorro que iria vencer a corrida. E todos os cachorros, quando olhavam assim para eles tinham a mesma aparência física, eles todos estavam ali aparentemente bem, de maneira que só ele sabia qual cachorro que iria vencer. Até um dia, um apostador virou para ele e falou: você sempre sabe o cachorro que vai vencer. Quando nós olhamos ali, é difícil alguém acertar, mas você sempre fala antes da corrida qual que vai vencer, e ele de fato vence. E aquele homem virou para aquele apostador e disse: é fácil para mim, porque eu que cuido deles. Então, quando vai chegando próximo a data da corrida, eu alimento melhor o que eu quero que vença. Eu dou algo a mais para ele, uma vitamina, enquanto os outros eu vou alimentando mais devagar. Então, certamente eu sei qual que vai vencer. Irmãos, o que nós temos alimentado mais quando estamos em meio à tempestade? O nosso medo, ao ver os ventos, ao ver as dificuldades, ao ver as lutas, ou a nossa fé em Deus, ou a nossa certeza de que no tempo dele, ele vai agir? Irmãos, caminhando para a nossa conclusão, eu não sei qual é o tipo de tempestade que você está enfrentando. Eu sei que todos nós enfrentamos tempestades. Eu sei, queridos, que as tempestades da vida, elas vêm sobre todos. E a palavra de Deus nos afirma que, mesmo estando no centro da vontade de Deus, irmãos, mesmo estando no centro da vontade de Deus,
nós passamos por tempestades, nós passamos por momentos difíceis. Aqueles discípulos, queridos, eles só entraram naquele barco para poder atravessar, chegar ali na região das Decápolis, ali do território de Gadara, para realizar um projeto de Deus, uma missão de Jesus, que era libertar e salvar aquele endemoniado que estava possesso por aproximadamente 6.000 espíritos imundos. Então aqueles homens estavam no centro da vontade de Deus. E depois de Jesus libertar e curar e salvar aquele endemoniado, ele se tornou um grande missionário naquele local. Então, queridos, nós entendemos que as adversidades, as tempestades, elas vêm sobre todos nós. Não importa se Jesus está com você, se você caminha com Cristo, as tempestades vão chegar. E eu não sei qual a tempestade que você está enfrentando nessa noite, meu irmão. Eu não sei, você que nos assiste pela internet, qual é o tipo de adversidade que tem tirado o seu sono, que tem tirado a sua paz. Mas uma coisa eu sei, meu querido e amado irmão: se Jesus Cristo está no barco da sua vida, se Jesus Cristo tem liberdade na sua vida, é possível atravessar a tempestade, é possível vencer a tempestade. Jesus chamou aqueles discípulos, queridos, para passar de uma margem à outra, assim como Ele chamou a cada um de nós para passar pela nossa vida, por essa vida passageira que temos aqui na terra, para chegarmos até a eternidade. O que acontece, irmãos, é que durante esse trajeto nós passaremos por fortes tempestades. E a pergunta que eu quero te fazer nesta noite: Jesus está no barco da sua vida? Você está preparado, queridos, para que quando você for chamado diante de Deus, depois de passar por toda essa tempestade aqui na terra, passar por toda a nossa trajetória e chegar diante do justo juiz e dizer para ele: Senhor, eu não mereço entrar no céu, mas mesmo diante de tantas tempestades que eu vivi lá na terra, mesmo diante de tantas adversidades, tantas lutas, Jesus Cristo estava no meu barco. Eu o recebi como meu Salvador. Talvez, queridos, você entrou aqui nessa noite e você nunca tornou público, nunca pediu Jesus entre você e Ele. Talvez você nunca o pediu, o convidou para entrar no seu barco, para liderar o seu barco, liderar a sua vida, para te ajudar a acalmar a tempestade que você tem enfrentado. E nessa noite, queridos, eu quero te dizer que esse mesmo Jesus que acalmou a tempestade, que disse, apenas com sua palavra, acalmou e fez tudo bonança ali naquele contexto, Ele está aqui, irmãos. Esse mesmo Jesus está aí na sua casa, você que nos acompanha pela internet. E Ele, se você ainda não o recebeu no seu barco, no barco da sua vida, Ele está querendo navegar com você. Ele está querendo te acompanhar durante esse trajeto que nós fazemos aqui na terra. Ele está querendo te mostrar que é possível vencer essas tempestades que têm tirado o seu sono, que têm te trazido medo. E Ele está aqui. E a palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, Ele vai entrar e vai ceiar com você.